Hoje nós estamos com Paulo, como disse no início da missa, em Éfeso. Paulo batizou Apolo, formou por um tempo Apolo, que embora já tivesse uma certa eloquência, já falasse ali sobre Jesus e até discutisse com os judeus, não era sequer batizado no batismo cristão, apenas no batismo de João. E Paulo deixa Apolo em Corinto e segue para Éfeso. Em Éfeso, Paulo observa o mesmo problema que ele observou com Apolo em Corinto. Na comunidade cristã de Éfeso, havia muitos cristãos, já seguidores de Jesus, já evangelizados, ou seja, quem já tinha anunciado a boa nova e que seguiam o caminho, que é o primeiro nome dado ao cristianismo, mas só eram batizados no batismo de João. Aqui Paulo se mostra muito importante para uma espécie de configuração da prática sacramental cristã, diferenciando, por exemplo, da prática religiosa dos judeus e cada vez mais fazendo surgir uma identidade propriamente cristã, tanto da prática sacramental quanto da fé, da teologia. Por que Paulo se mostra importante nesse aspecto em Éfeso? Em Éfeso já havia uma comunidade bem consolidada, constituída. Paulo está com discípulos, ou seja, aqueles que estão um pouco à frente da comunidade. E entre eles, os mais próximos ali de condução, não há aqueles, quiçá todos, que não eram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, então, decide, como fez com Apolo, se deter ali, permanecer com eles, formá-los na fé, no sentido de fazê-los entender que não existe experiência cristã sem a experiência do Espírito Santo de Deus. Tanto que Paulo evangeliza, catequiza acerca do Espírito Santo e impõe as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo se manifestam ali, prova da ação e da presença do Espírito Santo de Deus dentro daquela comunidade, e só depois Paulo parte. Ou seja, tem uma questão relativa à fé que é deixar claro para eles que a experiência cristã também é uma experiência do Espírito Santo de Deus, que, como sugere o texto dos Atos dos Apóstolos e o Evangelho de São Lucas, e nós já refletimos aqui, acompanha toda a trajetória de Jesus, desde a encarnação do Verbo até ser aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, como sugere o texto do Evangelho de São Lucas. A intenção de Paulo é deixar claro, portanto, que a experiência cristã é uma experiência trinitária, do Pai, Filho e do Espírito Santo. E isso se traduz numa prática sacramental. O batismo de João, que de alguma forma estava sendo considerado suficiente naquelas comunidades para que alguém se tornasse cristão, Paulo deixou bem claro que não. Portanto, por onde ele passava e encontrava cristãos apenas batizados com o batismo de João, ele fazia questão de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, conferir-lhes o batismo cristão e permitir e favorecer pela imposição das mãos que o Espírito Santo de Deus, nos seus dons e carismas, fosse experimentado dentro dessas comunidades. Ou seja, Paulo, que já está caminhando assim, no meio da missão dele, para uma formatação pós-conversão, não sei se vocês me entendem aqui,
As primeiras viagens, as primeiras vezes que Paulo passa, e essa não é a primeira vez que Paulo passa por ali, ele se preocupou mais com o anúncio e a conversão, a compreensão, né, do amor de Deus, Jesus Salvador, a salvação em Cristo, a igreja. Num segundo momento, Paulo se preocupa agora com a formação, com arestas, e dali ele parte então para uma configuração de identidade, que vai cada vez mais deixando claro o que é da sinagoga, ou seja, aquilo que é propriamente da experiência de fé dos judeus, e o que é da eclesia, da igreja, ou seja, próprio da experiência cristã da fé. E aqui tem dois elementos presentes nessa configuração de Paulo hoje. Primeiro elemento, o batismo. Batismo cristão, que é trinitário. Segundo elemento, a experiência do Espírito Santo de Deus, enquanto teologia, quer dizer, enquanto doutrina, e enquanto prática, no exercício dos dons e dos carismas. Então fica claro aqui que Paulo está arrematando, enraizando aquela primeira experiência, e isso é parte do método paulino. Depois de comunicar a experiência, ele exatamente conseguir formatar, dar a essa experiência uma forma doutrinária, teológica e sacramental. Eu consigo observar nessa ação de Paulo essa preocupação de configuração de uma identidade de igreja pela distinção e a não confusão entre a experiência judaica, de onde boa parte dos cristãos, fruto do anúncio paulino, que sempre usou como método, lembram do método paulino? Ir primeiro à sinagoga, ele foi fiel a isso até o fim, e também uma configuração para aqueles que vinham do paganismo e do mundo grego, exatamente para que eles pudessem, em torno da igreja, se encontrar na experiência do Espírito Santo de Deus. O termozinho técnico é pneumatológico, relativo ao Espírito Santo de Deus, na experiência pneumatológica da fé cristã, experiência do Espírito Santo de Deus no âmbito da fé cristã, e na prática sacramental batismal. Acho que eu não falei difícil não, e deu para a gente entender bonitinho aí, né? Hoje Paulo, mais uma vez, está sendo estratégico. Eu até gosto de dizer que Paulo está como que institucionalizando o carisma. Tem um grande estudioso, sociólogo, chamado Weber, que tem uma doutrina de análise do carisma nas diversas igrejas. E assim, o carisma em si, enquanto o líder, aquele líder, né, que toca à frente, que arrasta, está, ele fica um pouco, mas aí você precisa passar por um outro momento, que é o da institucionalização do carisma, porque o líder que juntou, que trouxe a turma, não vai existir para sempre. Então você precisa de um segundo momento. Claro que Paulo é muito anterior a Weber, mas o Espírito Santo de Deus assim, deu a Paulo essa percepção, e claro que a experiência dele na fé judaica e a experiência que ele tinha ali do mundo jurídico, do mundo grego, como a gente já conversou, ajudou nessa percepção de formatar, de escrever, de dedicar um tempo exatamente a separar o que é da sinagoga e o que é da igreja, o que é a prática sacramental exclusiva do cristianismo e o que é algo do judaísmo, de modo a deixar tudo bem claro, não com um espírito de divisão, mas com um espírito de criação de identidade, consolidação e institucionalização do carisma. Desejo a todos aí uma segunda-feira muito abençoada, um finalzinho de segunda. Amanhã é terça, né? A gente não celebra, é dia de folga, mas na reflexão de amanhã, cedo, que a gente tem mandado ali para todo mundo, a gente vai falar de uma coisa muito interessante que acontece amanhã. Quando Paulo sai de Éfeso, ele vai até Mileto, que é próximo ali, a cidadezinha de Tales, o filósofo, o matemático, o cara do teorema dos feixes de paralelas, eu acho que é ele, é de Tales, né? E também é filósofo, né? Se atribui a Tales o início
de um pensar mais filosófico ali entre os gregos. Quando ele está em Mileto, o texto, assim, nas entrelinhas, deixa entender que houve algum probleminha lá em Éfeso, coisa de comunidade. A turma estava falando alguma coisa dele, o negócio estava meio tal. E aí Paulo escreve de Mileto, ele escreve para o pessoal de Éfeso, e ele meio que descasca um pouco as coisas, né? Dizendo, eu estive entre vocês dessa forma, passei por tais situações, não tinha necessidade de eu querer tirar nenhum tipo de vantagem disso. E Paulo fala bem firme, e já no finalzinho ele diz assim, eu tenho consciência de ter feito a minha parte. E se um de vocês se perder do ponto de vista da fé, problema vai ser de vocês. Em outras palavras, é assim que Paulo vai se referir amanhã, mas aí na nossa reflexão a gente vai aprofundar, porque tem uma relação assim muito interessante depois com o Evangelho, um encaixezinho muito interessante entre essa leitura e o Evangelho. Gostaria de sugerir a todos, então, né, que o finalzinho do Evangelho de hoje nos inspire também, né? O final do Evangelho de hoje parece que foi feito para os nossos tempos. No mundo tereis muitas tribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo. E se a gente vem conversando sobre isso, né? Se nós somos herdeiros da história de Jesus, né? Se os caminhos de Jesus são os nossos caminhos, então, na verdade, também teremos as nossas tribulações e também teremos as nossas vitórias. Eu entendo que é um encaixezinho, uma transição muito boa entre o Evangelho de hoje, o texto da primeira leitura e o remate com o Evangelho de amanhã. Então, que Deus nos abençoe. Vamos, no nosso ofertório de hoje, colocar diante de Deus as nossas dificuldades, as nossas tribulações. Todos nós temos vivido muitas dificuldades e tribulações, em virtude do confinamento, em virtude das dificuldades pessoais, emocionais, financeiras e de diversas naturezas aí que o confinamento e que essa experiência muito nova para a gente, né? Impensável, quem estava preparado para isso? Ninguém. Os desafios que essa realidade tem apresentado para a gente, que o Senhor nos dê coragem, serenidade, mansidão, o Espírito Santo de Deus, né? Que Paulo fez questão de dizer que tem que fazer parte da nossa experiência de fé cristã, que o Espírito Santo de Deus nos conduza, acalme, oriente, mostre, ajude no discernimento, traga paz e serenidade para o nosso coração. Vamos participar com a nossa procissão e o canto das ofertas. Hoje a gente vem, assim, até fruto da experiência dos colegas padres, sugestão de algumas pessoas da paróquia e do pessoal da PASCOM, nós criamos meios de fazer com que também o ofertório houvesse uma forma de participação da comunidade. Fizemos isso com o PicPay. O PicPay era aquela forma de você chegar ali junto com o celular, mas talvez pelas características da nossa comunidade isso não foi tão... Então, o que tem acontecido em geral nas paróquias? O pessoal coloca na página onde vai ali o texto da missa, onde a gente acompanha a missa, coloca o número lá da conta da paróquia, né? É uma maneira de você ajudar. Todo mundo sabe aí das dificuldades que a gente vem ali enfrentando, com uma redução significativa das entradas e a manutenção das nossas responsabilidades. Então, vai ficar exposto ali, caso alguém quiser participar do ofertório. Geralmente o pessoal vem ali com 50 centavos, R$1, R$2, isso acaba nos ajudando grandemente, e a gente agradece a participação de todos. Mas mais importante do que isso é que o ofertório seja aquele momento que a gente coloca a nossa vida, entrega, como eu falei, as tribulações, as dificuldades, e tocamos em frente ali nossa vida. Vamos acompanhar e cantar.